A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2026 e agora na lição número 3 nós vamos continuar o nosso estudo da história de Abraão. Vamos estudar o capítulo 16 de Gênesis, que conta ali aquele episódio em que Abraão e Sara já meio que perderam a esperança na promessa que Deus fez, né, que eles teriam um filho, e resolveram ajudar a Deus, né? E depois a gente vai ver as consequências disso, né? Então a gente vai estudar justamente esse tema, entra em cena aqui Agar. Então durante a aula a gente vai explicar quem é Agar, a gente vai explicar com mais detalhes aí a história, né? E também, assim, a ideia dessa lição é que nós possamos ver que todos nós estamos sujeitos a erros, que mesmo crendo em Deus, mesmo tendo fé, às vezes a gente falha, a nossa fé vai falhar e às vezes a gente vai querer dar essa ajudinha a Deus. E isso traz consequências para a nossa vida. Então a gente precisa realmente pensar bastante antes de tomar qualquer decisão, né? E também entender que nós temos que ser pacientes, perseverantes e acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Então essa lição aqui é uma lição muito boa, com muitos ensinamentos práticos, e eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Foi uma bênção para a minha vida estudar essa lição, ministrar essa aula, e eu aprendo muito aqui ministrando. Então, assim, a ideia é que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Então assista essa aula até o final, tenho certeza que você vai aprender muito. Se você é professor da EBD, você vai enriquecer a sua aula. Além do mais, nós estamos usando aqui o slide em PowerPoint. O nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e vem pronto para ser usado. Se você é professor da EBD e quer ministrar uma aula de excelência na EBD, acesse o nosso site ebdemfoco.com, você vai baixar o slide completo. Quem é assinante da EBD em Foco, acesse slide adultos, de jovens e vários bônus aí. Uma novidade que a gente está colocando no site agora é disponibilizar o slide também em PDF, a versão em PDF. A gente tem ele em PowerPoint. Qual é a vantagem do PowerPoint? Você pode modificar, fazer acréscimos, retirar alguma coisa, né? Mas tem o PDF. Tem gente que gosta do PDF, quer imprimir ou, sei lá, é mais fácil para abrir. Então quer ter o PDF ali, a gente vai disponibilizar também lá na página de download o PDF junto com o PowerPoint. Então, assim, ebdemfoco.com, o nosso WhatsApp é 94 98409 2869. Na descrição do vídeo tem o link do site, o link do WhatsApp, o link para entrar no grupo. Então você pode dar uma lida aí na descrição do vídeo. Nós temos o aplicativo também que você baixa no seu celular e sempre que abrir está o conteúdo disponível ali para você. Vamos para o textuário que diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Verdade prática: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Então aqui a verdade prática deixa bem claro que quando nós temos fé, ao mesmo tempo nós temos que ter paciência. Não é à toa que lá em Gálatas, né, tem o fruto do Espírito e a paciência faz parte do fruto do Espírito. Então essa paciência justamente é algo que nós temos que ter, porque age juntamente com a fé. E ela ajuda a crer nas promessas de Deus, a gente esperar no tempo certo, no tempo de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 16, de 1 a 16, todo o capítulo 16 aqui. Então recomendo você fazer essa leitura com calma. Durante a aula a gente vai citar esses versículos. Introdução, vamos lá. Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Bem, eu vou abrir um parêntese aqui e explicar um pouco sobre essa questão da idade. Porque assim, nos tempos de Abraão, as pessoas não viviam mais 800 anos, 900 anos, como era ali antes do dilúvio, né? Depois do dilúvio, o pessoal foi vivendo cada vez menos. Então, assim, acho que teve um que viveu ali 500 e poucos anos. A maioria, né, que é citado, né, vive ali em torno de 200 anos. Abraão morreu com 175 anos. O pai dele, se eu não me engano, com 220. Então, a gente vê que a idade vai diminuindo até chegar nos padrões de hoje. Então, considerando isso, Abraão, com 85 anos, não era um homem tão velho assim. Se ele viveu 175 anos, então tinha mais 90 anos pela frente. Então, Abraão realmente viveu bastante. Então, 85 anos, ele já era um homem bem vivido, mas não tão idoso. E Sara, da mesma forma, né? Sara, quando
Isaac nasceu, se eu não me engano, ela estava com 90 anos e ela morreu com 127 anos. Ela morreu mais jovem do que Abraão. Não sei se foi alguma doença, alguma coisa do tipo, mas ela viveu menos, né? Só que ela viveu, após o nascimento de Isaac, 37 anos. Então, assim, Sara também era uma mulher já bem vivida, mas não era tão idosa. Pelo menos, né, eu vejo assim que, para os padrões da época, muito provavelmente ela já estava com idade avançada, mas não era tão velhinha quanto a gente tende a imaginar. Às vezes a gente coloca uma imagem aqui deles bem idosos, mas a gente não sabe como que era. Isso aqui são representações pictóricas, né, baseadas na nossa imaginação. Mas o foco aqui não é bem a idade deles, né? Isso aqui é só uma curiosidade. O foco aqui é o tempo que a promessa passou e não se cumpriu. Já tinha 10 anos que eles estavam vivendo ali em Canaã e nada dessa promessa se cumprir, né? Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Isso aqui era um costume da época, já havia esse costume. Não é algo aprovado por Deus, nada disso, mas Deus opera dentro da história, dentro do contexto histórico específico, né, e acontecia, né, era natural daquela época, né, ter filhos com a serva e o filho ser considerado filho da esposa legítima. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Então, assim, Abraão poderia ter orado, consultado ao Senhor e tudo mais, tomar uma decisão baseada na vontade de Deus, mas ele não fez isso. Ele simplesmente ouviu Sara e tomou essa decisão, mostrando que ele foi impaciente com relação à promessa de Deus. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abraão e Sarai não foi diferente. Então sabemos que tomar uma decisão baseado simplesmente na impaciência, né? Não, as coisas não acontecem, então vou fazer do meu jeito, a gente sabe que tem consequências ruins, e no caso de Abraão e Sara aconteceu sim, né, uma consequência ruim. A gente sabe que o resultado dessa decisão foi algo problemático lá na frente. Apesar de tudo, Deus abençoou também Abraão e Sara, abençoou Agar, né, abençoou Ismael, filho dela, mas a gente sabe que trouxe consequências até os dias de hoje. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Então, sim, nós temos que ser perseverantes e esperar, né, Deus cumprir a sua promessa na nossa vida. Tópico 1. O pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. 1.1. O plano para ajudar a Deus. Esse ajudar aqui entre aspas, né? Porque como que a gente vai de fato ajudar a Deus? Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. Então, assim, Abraão cogitou essa possibilidade, né? Não, meu servo aqui, Eliezer, vai ser o meu herdeiro. E Deus fala para ele, não é Eliezer, vai ser um filho seu. Então, assim, é um filho dele e é um filho dele com a sua esposa. Então, assim, Abraão estava ciente que Deus prometeu e reforçou essa promessa. Então, o herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Gênesis capítulo 15, versículo 2 ao 4. Então disse Abrão, Senhor Jeová, por que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, assim, Deus confirma isso diretamente com Abraão. Como eu falei, Deus confirmou que o herdeiro dele seria um filho dele e não alguém nascido da casa dele. Olha só, Abraão já estava querendo reinterpretar ali a profecia, reinterpretar a promessa de Deus. Deus disse algo e ele está reinterpretando. Olha, Deus disse que seria um filho meu, mas eu acho que Deus estava querendo dizer que era alguém nascido da minha casa e tudo mais. Então Eliezer vai herdar tudo, vai ser o filho da promessa. E Deus confirma com ele que não é assim, não foi isso que eu te disse. O que eu te disse é que vai ser um filho
gerado por você. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então, de fato, essa promessa estava demorando muito, né? Então, eles estavam esperando esse filho e Sara não podia ter filhos. E naquela época as mulheres tinham muitos filhos, né? Então, ela via as mulheres ali tendo filho todo ano e ela não tinha. Então, assim, ela era estéril. Então, a sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, né? Quais são as circunstâncias desfavoráveis? A idade avançada, né, de Abraão e dela e de sua esterilidade. Pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Então, assim, essa promessa era algo que estava ali na mente deles o tempo todo. Deus prometeu, todo mundo sabia da promessa. Eles saíram de Ur dos Caldeus pensando nessa promessa, estavam o tempo todo confiando que a promessa ia se cumprir, só que o tempo foi passando e nada de acontecer, e eles vão ficando mais velhos, e aí ela não podia ter filhos, tanto tempo sem ter filhos, como que isso ia acontecer, então meio que realmente bateu ali a incredulidade, né? Assim, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. Então, de fato, né, ela fez essa sugestão. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 16, versículo 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Geralmente a Bíblia diz assim, e ouviu a voz do Senhor, né? Mas aqui não, aqui ele ouviu a voz da esposa. Aqui não é o momento de culpar a mulher, tem gente que usa isso aqui para falar, né? Olha só, você fica ouvindo a mulher, conselho da mulher. Não é isso, tá? Isso é um machismo, isso é preconceito contra a mulher. Eu não defendo essa ideia. Tá? Aqui eu vejo a falta de fé, tanto de Sara como de Abraão. Abraão poderia muito bem falar, não, Deus prometeu, ele vai cumprir, então vamos continuar tentando. Ele poderia pensar dessa forma, mas ele não pensou. Então a falta de fé aqui não foi somente de Sara, a falta de fé também foi de Abraão. Então a ideia dela foi uma ideia que Abraão não teria coragem de tomar. Ele mesmo poderia falar isso, olha, eu vou me deitar com uma serva e a gente tem um filho com ela. Então Abraão falou, não vou falar isso. Enfim, ele respeitava a mulher dele, né? E ele não quis tomar essa decisão. Mas quem deu a ideia foi ela, e ele aceitou. Então mostra aqui uma falta de fé dos dois. Outro detalhe é o fato dela ser uma serva egípcia, uma escrava egípcia. A gente tem que entender também que as relações trabalhistas naquela época eram muito diferentes dos dias de hoje, né? As pessoas, muitas vezes, elas compravam um escravo, né? Compravam um servo, compravam uma pessoa ali que estava disposto a servir, e essa pessoa passava a fazer parte da família. Então ela estava integrada à família, e ali ela tinha onde morar, ela tinha o que comer, e ela estava para servir. O tempo todo ela estava servindo ali. No caso de Agar, era serva diretamente de Sara. Ela ajudava Sara nas coisas de casa e tal, e cuidava das coisas, mas ela não era uma concubina de Abraão. Ela não era uma segunda esposa, uma esposa de segunda categoria, nada disso. Ela era uma serva mesmo. Muito provavelmente, quando Abraão foi ao Egito, ele comprou vários escravos, vários servos, e trabalhava com eles ali, vivia com eles. Vale destacar que o servo, naquela época, ele morava com seu senhor, se casava, tinha filhos, tinha família. Então, assim, isso é um tempo bem antigo, tá? Abraão já é o quê? 2000 a.C., se não me engano. Então, assim, é um tempo bem antigo mesmo, tá? Bem nos primórdios ali. Então, era uma relação que era comum naquela época. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que eles não perceberam é que, muitas vezes, o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Então, durante esse período de espera, Deus está forjando o nosso caráter, Ele está nos preparando, Ele está realmente nos levando a um lugar muito melhor. E isso acontece através da espera, da paciência. Então, assim, Deus trabalha o nosso caráter também nessa espera das promessas se cumprirem em nossa vida. Então, Abraão estava sendo moldado, mas ele não percebeu isso, né? Ele ficou impaciente. 1.2, Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado, era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar o Senhor. Então, assim, eles cederam a essa tentação. Tá? É uma tentação. Tá? Estava ali realmente uma situação difícil, vamos ajudar a Deus, vamos ajudar essa promessa a se cumprir.
Então, quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Então, por si só, a ansiedade e a impaciência já é uma demonstração de falta de fé. Então, se você é uma pessoa que não tem paciência, que não quer esperar o tempo de Deus na sua vida, se você é uma pessoa ansiosa, preocupada demais com o que vai acontecer no futuro e tudo mais, você não está confiando em Deus. Precisa rever um pouco os seus conceitos, porque se você acredita que Deus existe, que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele controla sobre todas as coisas, que Ele conhece o teu coração, que Ele conhece a tua vida, que Ele sabe de tudo, então você tem que entregar a sua vida nas mãos de Deus. Entregar por completo e deixar Ele guiar os seus passos, deixar Ele tomar as decisões. Saber que Deus está no controle é algo que deve nos deixar tranquilos e não ansiosos. Então, assim, quem tem muita ansiedade, é muito impaciente, isso é uma demonstração de falta de fé, uma demonstração que a pessoa não confia nas coisas de Deus. Não estou falando aqui de uma promessa específica, não, tá? Porque, assim, tem uma promessa específica, às vezes a pessoa recebe ali uma profecia, alguma coisa. Não estou falando disso, eu estou falando do cotidiano, do dia a dia. Tem gente que fica preocupado com o dia de amanhã, o que vai acontecer, com as decisões. Tem gente que fica preocupado quando vai mudar de emprego. É claro que são decisões muitas vezes sérias e que podem impactar o seu futuro, mas você tem que confiar que Deus está no controle. Tá? O tempo todo é confiar que realmente Deus é soberano sobre a nossa vida. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Tá assim, o Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, assim, o salmista esperou com paciência, e Deus respondeu a oração dele. Então, a oração ela é respondida, mas no tempo de Deus. 1.3. Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então, assim, Agar não tinha muitas opções, tá bom? Ela era uma serva, o que os seus senhores dissessem para ela fazer, ela ia fazer. Então, ela aceitou a proposta, mas ela não tinha muitas opções, ela tinha que aceitar. Então, Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia, naquele momento, que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Então, assim, olha, a gente planejou e deu tudo certo, tudo tranquilo. Agora sim tem o filho da promessa. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Gênesis capítulo 16, versículo 4 e 5. E ele entrou Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então, assim, começou a surgir os problemas daquela decisão. Agar, pelo fato dela ter engravidado, ela começou a se sentir importante e ela começou a menosprezar Sara de alguma forma. Então surgiu aqui um problema dentro daquela casa, naquela família. O erro de Sarai trouxe para o seu lado desprezo e zombaria e certamente a tristeza e a dor. Então isso envolvia muitas outras pessoas. Talvez Sara estava sendo menosprezada até pelos outros empregados da casa, porque ela não engravidou e a serva agora tinha um filho. Então, considerando ali que todo mundo tinha conhecimento da promessa que Deus fez a Abraão, fica bem claro que o filho da serva seria realmente exaltado e a serva, consequentemente, também seria exaltada. Então, Agar seria exaltada e Sara seria menosprezada. Então, diante dessa situação, muito provavelmente Sara percebeu o erro que ela cometeu. Tópico 2. As consequências de agir por conta própria. 2.1. Conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Então, assim, todas as nossas decisões vão ter consequências, e não foi diferente ali com Sara. Ela tomou essa decisão errada de querer ajudar o Senhor, ajudar Deus a cumprir a promessa, e começou a surgir ali dentro da casa dela vários problemas, e essa competição e a soberba surgiu, competição entre elas duas e a soberba por parte de Agar.
Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. O clã aqui é referência a todas as pessoas que viviam ali com Abraão. Então era a família de Abraão junto com todos os empregados e tudo mais, isso formava o clã. E tudo indica que o problema foi geral, O problema estava ali dentro, de todo aquele grupo de pessoas, e começou a ter essa competição entre elas ali. E Agar agiu de forma muito errada, porque na cultura da época, o filho da serva era considerado filho da mulher, da esposa principal. Então, assim, não fazia sentido Agar querer ter alguma vantagem, levar alguma vantagem ali diante daquela situação. 2.2. A fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Então, assim, ela deixou a soberba entrar no coração, e se tornou adversária de Sara, e, enfim, não tomou mais aquela postura de serva, que deveria ter. Então, diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então, o patriarca responde. Gênesis capítulo 16, versículo 6 está escrito: E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então, assim, Sara foi lá, conversou com Abraão e falou: só está acontecendo dessa forma e eu não aguento mais. E Abraão falou assim: olha, faça o que você achar melhor, trate ela da melhor maneira que você achar. O que você achar que tem que fazer, vá lá e faça. E o texto diz que Sara afligiu Agar. Muito provavelmente, Sara começou a humilhar Agar, começou, enfim, falar algumas coisas para ela. A gente não sabe detalhes da história, mas ela foi tão humilhada, que ela teve que ir embora. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Então ela fugiu. Na verdade, assim, tem uma outra situação que Agar sai da casa, mas isso é com Ismael, é lá na frente. Nesse momento, a própria Agar toma a decisão de fugir, de ir para o deserto, de ir embora, porque ela não aguenta mais conviver com Sara. Vamos para o tópico 2.3. Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmo 45, verso 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, assim, nós servimos a um Deus que é justo, um Deus que realmente ama a justiça, aquilo que é certo, aquilo que é correto, as decisões corretas que nós tomamos, Deus vai abençoar, mas as decisões erradas, nós vamos sofrer as consequências. Então, assim, Deus estava vendo aquela situação e ele viu que era injusto o que estava acontecendo com Agar. Agar não tinha nada a ver com a história, estava no cantinho dela lá. Sara que deu a ideia de Abraão se deitar com ela para ter um filho e tudo mais. Agora a coitada está lá abandonada no deserto e Deus vai agir com justiça. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou. Então, Gênesis capítulo 16, versículos 7 e 8. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então aqui a pergunta é retórica, porque o anjo sabia de onde ela estava vindo e sabia para onde ela estava indo, que ela na verdade não tinha destino, talvez estava tentando voltar para o Egito. Então o anjo lhe falou, Gênesis 16, 9, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Então assim, Agar precisava tomar essa decisão difícil de voltar para Sara e se humilhar. Isso aqui é difícil de ouvir, Volte e se humilhe. Volte e se submeta àquilo ali que você está achando ruim. É ruim ser humilhado. É ruim ser desprezado, estar longe da sua família, longe da sua casa. Ela era do Egito, estava vivendo com aquele povo totalmente estranho ali, mas Deus falou para ela fazer isso. E ela seria abençoada por fazer isso. E Deus abençoa a vida de Agar. Deus não menospreza ela, Deus não deixa ela morrer, nada disso. Deus cuida de Agar, Deus fornece tudo o que ela precisa ali para que ela tenha aquele filho. Deus cumpre promessas na vida do seu filho. Ismael também se torna uma grande nação. Então, assim, a gente precisa entender que Deus é justo. Deus não vai
né? Deixar de cuidar das pessoas, porque isso aqui é estrangeiro, porque isso aqui é outro grupo estranho. Não, Deus não vai fazer isso. A promessa era para Abraão, para Sara, essa mulher era do Egito, mas Deus abençoou a vida dela. Deus permitiu que ela tivesse seu filho e que esse filho também fosse grande, poderoso, né, e pai ali de uma grande nação. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Então não é fácil se humilhar diante de Deus, muitas vezes diante dos homens, né, se humilhar em algumas situações, passar ali por aquele período de humilhação difícil, calado. Não é fácil, mas Deus vai honrar. Em algum momento da história, Deus vai honrar. O Senhor tinha uma promessa para Abrão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Então, alguém poderia pensar assim, Agar merecia morrer, Agar era só uma serva, ela não tinha valor nenhum. Só uma serva egípcia, não tem valor. Mas toda vida tem valor para Deus. Todo ser humano é valioso para Deus e Deus cuida de cada um. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante sua senhora. Então tinha uma promessa para ela, mas ela tinha que pagar o preço dessa promessa. Voltar para a casa de Sara e ali ser humilhada por Sara. Gênesis capítulo 16, versículo 10 a 12 diz assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então, a promessa aqui para a vida de Agar é uma promessa grande, uma promessa maravilhosa. Deus não somente permitiu que ela tivesse esse filho, mas abençoou esse filho. Então, assim, foi errado o que aconteceu e tudo mais. Sim, foi errado, mas já aconteceu. Já aconteceu e agora Deus vai honrar a vida de Agar, vai abençoar o menino e ele vai ser grande, ele vai ser poderoso, né? E será um homem bravo. E a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Não sabemos ao certo se essa promessa se cumpre nos dias de hoje, mas, segundo os estudiosos, Ismael deu origem aos árabes. E hoje a gente vê aquela confusão toda, né, principalmente a guerra atual que está acontecendo ali, né, no Irã, Israel. Podemos dizer que é guerra de irmãos, ambos descendem de Abraão. Né, e parece que o que o anjo disse aqui está cumprindo, né? E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Né, então, assim, esse povo, né, que veio a partir de Ismael é um povo que realmente cresceu, se desenvolveu, tem uma cultura muito forte, está ali naquela região e até hoje eles estão brigando ali, né? Está ali Israel e os árabes brigando até hoje, dois povos que tiveram a mesma origem, que foi Abraão. Vamos avançar aqui para o tópico 3, o Deus que conduz a história. 3.1, o Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Então, assim, o próprio Deus escolheu o nome do menino. Ismael é um nome muito bonito. Que privilégio! O significado do nome de Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. Então aqui a gente vê mais uma vez, né, reforçando aí que Deus cuidou de Agar, Deus deu nome para o menino, um nome que tem um significado bonito, porque Deus ouviu o clamor dela. Ismael é Deus ouviu, porque ela clamou, ela orou e Deus respondeu. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. Então, assim, Deus abençoa todos ali. Eles erraram, falharam e tudo, mas Deus abençoou todos. Ninguém foi menosprezado. O Todo-Poderoso honrou aquele filho, que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Então, ele era filho de Abraão. Não é o filho da promessa? Não. Mas é filho de Abraão e Deus vai honrar a vida dele. Tópico 3.2. Tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai mesmo idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando tinha 86 anos de idade. Gênesis capítulo 16, versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Então aqui a questão da idade eu já expliquei anteriormente, né? Com 86 anos, Abrão ainda era um homem assim jovem, né? Não era tão jovem, mas não era tão velho. Tá? Um homem bem vivido,
mas ele viveu 175 anos, então tinha muitos anos pela frente aí para ele viver. Tá? Para ele, deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Então, eles obedeceram o que o anjo falou e, de fato, o nome do menino foi Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Então, assim, Ismael foi um filho que nasceu de um erro, foi um filho de uma decisão humana. Abraão e Sara foram impacientes, estavam tentando ajudar Deus, tomou essa decisão e dali veio aquele menino. Só que isso não significa que Deus vai menosprezar Agar, que Deus vai menosprezar Ismael, nada disso. Deus vai cuidar, tá? Deus cuida de nós, Deus cuida de cada um. Cada ser humano é importante. Então Deus vai cuidar, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. E de fato ele se multiplica, se torna uma grande nação. Mais na frente no livro de Gênesis a gente vai ver a história de José do Egito. Né? E José ele é levado para o Egito em uma caravana de ismaelitas. Significa o quê? Que Ismael, né, já tinha, né, desenvolvido ali um povo, né? Um povo específico com algumas características. Essa caravana de ismaelitas levou José para o Egito. Eles cresceram e se tornaram de fato uma grande nação, deu origem ali aos árabes que nós conhecemos hoje. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Então sim, de fato, né, Deus controla a história, ele é soberano, nada foge do controle de Deus. Deus não é pego de surpresa em momento algum. A decisão de Abraão e Sara de ter um filho ali com a escrava não atrapalhou os planos de Deus, não impediu Deus de cumprir a promessa e, enfim, Deus não foi pego de surpresa, ele controla toda a história, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Então, assim, Deus tinha ali aquela promessa, ele ia cumprir aquela promessa. O filho da promessa é um filho de vocês dois, é Isaque. Então, assim, aconteceu isso aí, tudo bem, mas Isaque ainda vai nascer. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Então eles tinham que esperar o momento certo para que deles viesse ali o filho da promessa. 3.3. O cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Então, de fato, né, ela andando no deserto, sozinha. Quando a gente fala deserto, não necessariamente é aquele lugar ermo, com areia, que não tem nada. Geralmente, na Bíblia, quando a gente fala de deserto, está falando de um local que é seco, de fato, mas que tem vegetação, que tem animais, enfim, né, era a característica daquela região. Mas, enfim, estava ali Agar sozinha, perdida, né? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Então, de fato, todos aqueles que sofrem, não importa quem seja, se clamar a Deus, se buscar a Deus, Deus vai atender. Deus vai ali, enfim, agir, né, em prol daquela pessoa. No caso de Agar foi algo maravilhoso. Foi o anjo do Senhor que apareceu para ela. Foi algo extraordinário na vida de Agar. Com certeza sua vida foi transformada. A gente não conhece a história dela depois disso, a gente não sabe o que aconteceu, mas Deus com certeza abençoou a vida de Agar ali e ela viveu muitos anos e viu seu filho crescer, viu seus netos. Ela foi muito abençoada. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Então, sim, Deus está cuidando de nós o tempo todo, tempos difíceis, tempos bons, não importa, Ele está conosco. Ele vê as nossas aflições, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele conhece nossa situação. Então, se você precisa de algo, você pode pedir a Deus, você pode orar, você pode clamar, que Deus vai lhe atender. Nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo da sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor,
há de nos acolher. Então, assim, da mesma forma que Abraão, Sarai e Agar tiveram momentos difíceis, momento de incredulidade, falta de fé ali, enfim, tomaram aquela decisão errada, Agar teve que sair para o deserto, nós também podemos passar por isso, nós também podemos enfrentar situações da mesma maneira, não do mesmo jeitinho ali, mas parecidas, situações difíceis, complicadas, muitas vezes falta de fé, muitas vezes a gente quer ajudar a Deus, para que algo dê certo na nossa vida, e às vezes tomamos decisões pecaminosas, erradas, mas assim, há um momento de nós nos voltarmos para Deus, de clamar, de buscar, e Deus vai atender. Ele vai nos atender e vai nos abençoar. Deus não anulou a promessa de Abraão e Sara, não anulou. A promessa continuou, mesmo eles errando, falhando, a promessa continuou. Então assim, Deus vai abençoar, Deus vai nos abençoar se nós clamarmos a Ele. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito bela, muito linda, vale a pena você ler. E essa passagem especificamente aqui, Paulo deixa bem claro que a gente não deve viver ansioso, preocupado. Não, nada disso. Tudo da nossa vida seja conhecido diante de Deus. Ou seja, a gente pode orar e pedir a Deus. A gente apresenta as nossas petições pela oração, súplicas, ações de graças. E Deus, que é poderoso, que é gracioso, Ele vai guardar os nossos corações. Ou seja, Ele vai proteger os nossos corações dessas coisas ruins, da ansiedade, da falta de fé. Ele vai estar conosco e vai cumprir as suas promessas e vai atender às nossas orações. Amém? Chegamos na conclusão da aula que diz assim: os anos passavam e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva, Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano de sua esposa. E o plano, entre aspas, humano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Deus que governa a história e, como afirmou o profeta Isaías, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías 43, verso 13. Então aqui na conclusão a gente vê um resumo do que foi estudado, Então assim, tomar essa decisão de querer ajudar a Deus, de fazer algo porque, enfim, se deixar Deus agir pode dar errado, então eu vou fazer do meu jeito, Então tem gente que pensa assim, eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar essa ajudinha para Deus, eu não vou confiar em Deus. Então essa falta de fé, essa falta de confiança em Deus nos leva a tomar decisões pecaminosas. No caso de Agar aqui, ela não tinha nada a ver com a história, ela era uma serva. A culpa aqui mesmo foi de Abraão e Sara, que eles que receberam a promessa, eles que deveriam ter fé, e agiram de forma errada, e foram prejudicados por causa disso. Agar, que não tinha nada a ver com a história, aceitou a proposta, teve esse filho e foi abençoada. Então ela passou por um problema também ali de humilhação, diante de Sara e tudo mais, mas ela suportou e foi abençoada. Então mostra também que nós devemos ser resilientes em algumas situações, mesmo que estamos sendo humilhados, mas Deus vai nos honrar. Tá? Então a gente confia em Deus que Ele vai nos honrar, Ele está olhando por nós. Amém? Então chegamos aqui no final, temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja e mais uma vez aqui o nosso site ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp, o nosso slide que é 100% baseado na revista com imagem de qualidade, quem é assinante acessa slide de adultos e jovens, o nosso aplicativo. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.